Eu quero fazer minha fala aqui hoje para o prefeito Fuad. Prefeito Fuad, o senhor foi em Brasília, o senhor esteve lá no Ministério de Portos e Aeroportos também? Foi ou não foi? Porque tinha tido uma notícia que o senhor iria, no dia 3. E nós, como estamos acompanhando de perto a pauta do aeroporto Carlos Prates, ficamos ansiosamente aguardando a publicação da sua agenda. Mas outros vereadores já trouxeram essa questão aqui, prefeito Fuad. Vocês estão publicando a agenda na medida que vocês estão fazendo os compromissos. Não está havendo um pingo de antecedência. Isso não traz transparência, porque o que a gente queria saber era, de fato, se na sua agenda em Brasília, o senhor iria tratar, de fato, de todos os problemas importantes de Belo Horizonte, e o aeroporto Carlos Prates é um deles. Porque o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, em tese iria recebê-lo. Só que aí, vendo as notícias hoje, o jornal O Tempo publicou: prefeito BH Fuad Noman se reúne com o ministro em Brasília nessa terça. E várias pautas importantes, inclusive a do anel rodoviário, eu o parabenizo. Até que, enfim, a gente conseguiu colocar a vereadora Irlan Mello para andar a pauta do anel rodoviário. Até porque, muito recente aqui nessa casa, havia uma audiência pública para falar de área de escape, e os técnicos da BH Trans que estiveram aqui presentes não sabiam desses projetos que estão agora aparecendo. É até engraçado, porque eu gostaria de conhecer cada um deles detalhadamente. Mas vamos falar do aeroporto. Olha só o que está escrito na matéria. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, tratou a questão do anel e aí ele pega e coloca o seguinte, na matéria: o terreno onde funcionou o aeroporto Carlos Prates foi outro assunto discutido em Brasília com as ministras. Quais ministras? Eu não entendi quais ministras, até porque o ministro de Portos e Aeroportos é o Silvio Costa Filho. Então, eu gostaria de entender com quem que foi conversado o assunto. E ele colocou também na matéria, o repórter, que desde sexta-feira passada, dia 29 de setembro, Belo Horizonte recebeu a guarda provisória da área, última etapa para a cessão definitiva do terreno. Até que o processo seja finalizado, o prefeito Fuad Noman quer autorização do governo federal para começar algumas intervenções no local. Aí vem uma questão. A gente já tem a guarda do terreno, porque o que eu estou vendo é a guarda municipal lá, com um grande contingente para proteger o perímetro do, então, aeroporto. A gente já viu isso aí já há bastante tempo. Existe um convênio de delegação celebrado entre o ministro de Portos e Aeroportos, o Ministério de Portos e Aeroportos, e o município de Belo Horizonte. E uma das tarefas do município é de proteger essa área. E aí vem a parte que mais me incomoda. A proposta é iniciar o processo para a construção de um centro de saúde e unidade de pronto atendimento, uma UPA, além de escola de ensino infantil para atender demandas da região. A PBH também pediu para iniciar as obras de revitalização do Parque Maria do Socorro Moreira, localizado no terreno. Prefeito Fuad, o senhor não precisa de desativar o aeroporto para fazer uma UPA, porque já foi feita uma UPA lá e vocês mesmos desativaram. Ali onde é o Hospital Alberto Cavalcante. Prefeito Fuad, o Parque Maria do Socorro Moreira já existe. O senhor já pode trabalhar a revitalização do parque. Não precisa de desativar o aeroporto. Ali tem área para fazer escola. Basta fazer. Não depende de desativar o aeroporto. Então, essa jogada de ficar falando que só consegue fazer esses equipamentos urbanos se o aeroporto for desativado é uma falácia. Aliás, muito pelo contrário, o projeto que foi apresentado lá pela Associação Voa Prates contempla todos esses equipamentos em conjunto naquele território. Então, por que tem toda hora falar em desativação do aeroporto? Será que é isso mesmo? Então, a gente gostaria de saber o que foi tratado em Brasília nesse último dia 3. Porque, pelo que eu vi, o único lugar que vocês não conversaram foi no Ministério de Portos e Aeroportos. A gente gostaria de entender o porquê e continuamos aqui falando e batendo nessa tecla. O aeroporto Carlos Prates é um equipamento de desenvolvimento econômico muito importante para Belo Horizonte. Não podemos jogar uma história de 80 anos no lixo. Belo Horizonte tem que continuar sendo o segundo maior polo formador de pilotos da América Latina. A gente quer isso na nossa cidade. Então, prefeito Fuad, por favor, nos responda essas questões, porque a dúvida não pode imperar na nossa cidade.